Olá pessoal, tudo bem? Saudade de vocês, meus amores. Que saudade, né? Bom, infelizmente, né, a gente passou por essa situação de pandemia. É uma coisa muito chata, na verdade, que infelizmente fomos acometidos, né, de uma forma geral. Mas a escola encontrou essa solução, né, a gente continuar nossos estudos através de aulas online. E eu acho uma boa, porque o aprendizado não pode parar, né? O aprendizado não pode parar e a gente tem que cada vez mais se esforçar para superar esses momentos de adversidade, né? Resiliência. E vocês são campeões, vocês são vitoriosos. Então, fiquem tranquilos que tudo isso vai passar. Eu estou morrendo de saudades e se Deus quiser, o mais rápido possível nós vamos nos encontrar. Tá certo, pessoal? Bom, todo mundo já sabe, né? Meu nome é Eduardo Ribeiro, professor de História. Então, hoje nós vamos começar a estudar sobre Era Vargas. A gente vai começar a trabalhar um pouco sobre a Era Vargas e discutir como a Era Vargas ela foi um marco para toda a história da República no Brasil. Para vocês terem ideia, o Getúlio ele vai ser o segundo brasileiro que passou mais tempo no poder, perdendo só para o imperador Dom Pedro II, que passou 49 anos no poder, né? O Pedro II. Getúlio ele vai ser o segundo brasileiro a passar mais tempo administrando. Getúlio ele é uma das pessoas, né, que falando bem ou falando mal sempre se fala. Ele é aquele político que sempre desperta comentários, bondosos ou maldosos, mas sempre se tem o que falar dele. E se a gente parar para pensar, vamos lá, o que é que você conhece sobre Getúlio Vargas? Dá para refletir, não dá não? Com certeza dá. Alguma coisa alguém já ouviu falar de Getúlio. Seja a questão das leis trabalhistas, acho que isso é uma das coisas que o tornaram tão grandemente famoso, o envolvimento que ele tinha pela classe dos trabalhadores, né, a aproximação, né? Ainda que isso é muito debatido e muito comentado, porque Getúlio Vargas, ele, de fato, ele cria a alcunha, né? Eu sou o pai dos pobres. Porém, alguns historiadores também dizem assim, verdade, ele dizia que era o pai dos pobres, mas também a mãe dos ricos. Então, isso é muito debatível, mas de fato, é inegável, né, que ele tem essa aproximação dos pobres com a classe trabalhadora, né? Por outro lado, Getúlio era uma pessoa muito controversa, porque a partir do momento que ele tinha aproximação com os trabalhadores, ele também era perseguidor dos sindicatos. Getúlio, por um momento, foi ditador no Brasil, certo? O governo Getúlio Vargas é muito complexo. A gente tem uma fase de governo provisório, a gente tem uma fase ditatorial, que é o Estado Novo. Depois Getúlio ele volta novamente em uma forma de governo democrático, onde ele comete suicídio. Então, o governo Vargas é muito complexo. A figura Vargas é muito complexa. A gente tem um Vargas no início de administração política no Brasil, um Vargas muito caudilista, de uma ideologia muito caudilista, ligado ao sul do Brasil. Depois, em um determinado momento, a gente tem um Vargas muito aproximado ao nazifascismo, certo? Admirador do nazifascismo, trocando cartas com Mussolini, com Hitler, embora que de fato nunca se portou, nunca se colocou como nazista ou como um fascista, nunca, mas ele tinha uma aproximação, isso é fato. Isso é uma coisa muito controversa a respeito do Vargas. Depois a gente tem um Vargas democrático, a gente tem um Vargas repressor que pegava adversários políticos e prendia, de fato. A ditadura varguista ela prendeu tantas pessoas que não se tinha na época presídios o suficiente para prender tanto adversário político que o Vargas perseguiu. Navios da Marinha, eles eram colocados em alto mar para colocar adversários políticos presos dentro. Inclusive figuras famosas, artistas famosos, né, literários famosos foram presos durante esse período, que a gente vai debater sobre isso já já, estou dando só os spoilers do que a gente vai estudar. Então o governo Vargas é um governo muito complexo. Mas vamos começar a falar sobre isso a partir da Gênese, né? Quem era Getúlio Vargas e como ele chegou a se projetar politicamente no Brasil. A gente viu, estudamos,
que desde o princípio da proclamação da República, né, lá com Deodoro, o golpe da proclamação da República, passa-se o governo de Deodoro da Fonseca e depois o de Floriano Peixoto, esses dois primeiros, né, conhecido como República da Espada, os dois primeiros governos da proclamação da República. A partir do terceiro presidente do Brasil, que é nada mais, nada menos que o Prudente de Moraes, e primeiro civil, que haviam outros dois, que os dois primeiros tinham sido militares, né? A partir de Prudente, a gente tem no Brasil, nessa estrutura republicana, um período conhecido como República do Café com Leite, que alguns historiadores, inclusive, contestam essa nomenclatura de café com leite. Alguns até brincam dizendo assim, o seguinte, né? Poderia ser República do Café com Café. Por quê? São Paulo, ele é o maior produtor de café do Brasil, fato. Minas Gerais, né, é o maior produtor de leite do Brasil. Por isso, né, café com leite. Só que Minas Gerais também, ao passo que é o maior produtor de leite do Brasil, mas também é o segundo maior produtor de café. Então poderia ser café com café, né? Mas, para ficar, eu acho que um nome mais suave aos ouvidos, fizeram essa criação desse conceito de República do Café com Leite, que é praticamente, não é uma totalidade, praticamente revezamento do poder entre as oligarquias cafeeiras de São Paulo e de Minas. Um paulista no poder, um mineiro no poder. Um paulista no poder, um mineiro no poder. Sempre governando e administrando a partir do ponto de vista agrário, cafeeiro, fazendeiros que estão no poder. Professor, por que eu só disse praticamente? Muito bem, porque a gente tem Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa, ele não é nem paulista nem mineiro, é um paraibano. E foi presidente do Brasil. Verdade, durante esse período. Mas, ainda assim, ele governava de acordo com os interesses das oligarquias de São Paulo e de Minas. Ponto. Entenderam, pessoal? Por conta disso. E assim se vai. Onde é que começa o problema disso? Brasil é só São Paulo? Brasil é só Minas? Não é. Onde é que estavam os outros estados nisso? Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Sul. Estavam inconformados. As elites desses estados também queriam participar do processo de poder, mas foram colocados em segundo plano. E isso gerava um descontentamento. Mas as elites de São Paulo e de Minas nesse momento eram muito fortes, eram incontestáveis. Era o centro econômico político do país. Então não se tinha como fazer muita coisa. Passou-se o tempo. E o Brasil continuou nessa estrutura, né? República Café com Leite. A gente tem alguns movimentos nessa primeira república de contestação a isso. Um dos mais famosos é o movimento tenentismo. Fora as várias lutas, revoltas, guerras civis que ocorreram, né? Como Contestado, Canudos. E a gente tem vários exemplos disso, né? A gente tem a revolta da chibata, a revolta da vacina. A gente tem vários exemplos que já estudamos sobre isso. Mas interessante que quando chega no ano de 1929, nos Estados Unidos tem a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A economia americana ela entra em crash, ela quebra. Os Estados Unidos vai à falência por problemas ligados à superprodução, uma vez que os Estados Unidos ele lucra muito com o fim da Primeira Guerra Mundial. Ele passa a ser credor dos países europeus e, além de credor, de emprestar dinheiro, ele também passa a ser aquele país, aquela nação que produziria suprimentos, produtos, e venderia para esses países europeus. Mas em 29, esses países europeus eles já estão recuperados. A Primeira Guerra Mundial acaba em 1918. Então, de 1918 para 1929, a gente tem um lapso temporal grande. Os Estados Unidos pensou que ia continuar nessa perspectiva a vida toda, o que não ocorre. Quando a Europa não precisa mais comprar itens de suprimento base dos Estados Unidos, a economia americana ela vai em queda. E isso é um dos principais motivos para a quebra da Bolsa de Nova York, mas isso é uma outra questão da qual a gente já falou. E isso gera um colapso. A economia americana colapsada gera uma onda em dominó. Já experimentou colocar um dominózinho um na frente do outro? Quando você toca, cai tudinho. É o que aconteceu. Os Estados Unidos quebra, vai à falência.
Como os Estados Unidos eram o maior comprador de café do Brasil, adivinha o que acontece com essas nossas elites cafeeiras? Elas também, adivinha quem disse? Foi a falência, acertou. Pois é, o Brasil passa por uma crise econômica também. E nisso que passa-se por uma crise econômica, a gente tem um ponto trivial para se falar. República do Café com Leite, São Paulo e Minas. Em 1929, o presidente do Brasil era um camarada chamado Washington Luiz, paulista. Dentro dessa estrutura, ele deveria apoiar, como candidato para a próxima eleição, um político mineiro. Só que ele decide não apoiar. Ele decide apoiar um outro paulista, chamado Júlio Prestes. Então ele rompe com o acordo que se tinha com as oligarquias mineiras. As oligarquias mineiras elas ficaram para lá de chateadas. Isso gera uma crise sem precedentes. Por que o Washington Luiz, presidente do Brasil, ele fez isso? Simplesmente porque ele não queria um político fora de São Paulo para administrar o Brasil neste momento, uma vez que o dinheiro está curto, né? Economia em crise. Então, por ser um paulista que assumisse, na ótica de Washington Luiz, ele investiria mais em São Paulo. As fazendas de Washington Luiz estão em São Paulo. Então ele fez uma coisa pensando em si próprio. Minas fica chateada. E muito. E aí, um político gaúcho, chamado Getúlio Vargas, aproveitando essa cisão, político ele é oportunista, né? Ele tem que ser por excelência, aproveitando essa cisão, ele disse, epa, eu aqui. E ele passa a se projetar no cenário nacional. Essa é a jogada interessante do Vargas. Se lançando no cenário nacional, ele queria candidatar-se a presidente da República. Era a oportunidade perfeita. São Paulo rompeu com Minas. E aí ele vai costurar as alianças. Minas, que tinha sido escanteada, apoia o Getúlio Vargas. Então ele conseguiu um apoio de peso, forte. Depois disso, ele vai e costura outras alianças. Os outros estados também estavam chateados com São Paulo. E ele consegue apoios importantes no Nordeste, na época era chamado de Norte, né? Na época a regionalização brasileira, tudo acima da Bahia era Norte e tudo abaixo da Bahia era Sul. O que hoje é Nordeste, na época era chamado de Norte. Também lança apoio a Getúlio Vargas. Então ele vai costurar os apoios políticos. Getúlio ele queria mostrar na campanha dele uma ideia de aliança pelo Brasil. Uma ideia de que o Brasil está todo unido dentro deste cenário. Interessante, porque dentro deste panorama, ele vai construir aliança com um político forte desta região. João Pessoa. Este mesmo que dá nome à capital da Paraíba, ele costura aliança com João Pessoa. A ideia é, vamos fazer um Brasil unido. O Brasil não é São Paulo. Vamos fazer um Brasil unido. Getúlio como presidente, cabeça de chapa, João Pessoa como vice. Era o slogan perfeito para tentar costurar uma aliança política que fosse forte o suficiente para derrotar as oligarquias de São Paulo. Até aqui, pessoal. Alguma dúvida? Se tiverem, não hesitem em falar. Tá certo? Não hesitem em falar. Bom, então o que é que vai acontecer? Getúlio, ele, depois de costurar essas alianças, que são fortes, né? Ele vai para as eleições. As eleições são em 30. Quando tem o advento das eleições, adivinha quem ganha? Quem ganha, né? Júlio Prestes, candidato do presidente, Washington Luiz, em uma chapa. Getúlio Vargas e João Pessoa na outra. Adivinha quem ganha? Se você disse Júlio Prestes, você disse certo. Como assim Getúlio é derrotado? Getúlio com tanto apoio, se mostrando como candidato da diferença, ainda assim ele é derrotado. Ele foi derrotado. Como foi isso? Durante o momento da República do Café com Leite, havia uma questão muito grande de fraude eleitoral, era muito forte isso. Além de a política do voto de cabresto. Os votos eram declarados. E os coronéis, eles sustentavam com muita força essa questão. Então, para você votar, você tinha que chegar na frente de um juiz eleitoral e declarar o seu voto.
Você tinha que chegar na frente, né, da sua sessão e dizer: eu voto em Eduardo. Declarar abertamente isso. Interessante. Se você não declarasse, você não poderia votar. Lembrando ainda mais ainda que não é todo mundo que vota nesse período. Mais de 90% da população ficava fora das questões eleitorais. Mulheres não votavam, analfabetos não votavam. Então, só de população analfabeta no Brasil, a gente tem uma margem muito grande. E por conta disso, sobretudo das manipulações e do voto de cabresto, Getúlio é derrotado. Puxa, Getúlio perdeu. Getúlio volta para a fazenda dele no Rio Grande do Sul. João Pessoa também volta para o Nordeste, né? Na época chamado de Norte. João Pessoa, ele tinha um adversário político na Paraíba chamado João Dantas. João Dantas era um adversário muito ferrenho. Por diversas questões, eles foram a debate dentro da Paraíba, do estado da Paraíba. E João Dantas, ele tinha seus motivos de ódio em relação a João Pessoa. João Pessoa, então, vai para Recife. E em Recife, na cafeteria Glória, certo? Localizada onde hoje seria ali o centro da cidade, né? Por ali pela mediação da Rua Nova. João Pessoa, naquela região, ele possuía um amante. Dentro disto, João Dantas, ele se aproxima, né? Ele sabia que o João Pessoa ele estaria em Recife e ele vai dar 3 tiros em João Pessoa para tentar se livrar de um problema que ele tinha no estado da Paraíba. Ele mata João Pessoa e faz passar como se fosse por um crime passional, certo? Porém, Getúlio Vargas, ele vê a morte, quando ele soube da morte do seu amigo de chapa, ele vai transformar a morte de João Pessoa, que foi por uma questão política de adversários que ele tinha na Paraíba, em um crime ligado às eleições de 30, contra o Júlio Prestes. Ele vê a imagem do João Pessoa morto e começa a expor a ideia de que, tá vendo? O candidato que vocês apoiaram é o candidato que estraçalhou o meu vice, João Pessoa. Tá vendo, povo brasileiro? É isso que vocês apoiam? Um candidato sanguinário que resolve suas coisas no sangue? Júlio Prestes ele era inocente. Mas soou como estranho João Pessoa ser morto logo após as eleições. E Getúlio usa isso para chegar ao poder. Dizendo, tá vendo? Eu sou o verdadeiro vencedor das eleições. Olha a prova aí. Júlio não aceitava a derrota. E por ele não aceitar a derrota, olha o que ele mandou fazer. Olha o que ele mandou fazer. Matou João Pessoa. E isso gera um impacto social muito grande. No nosso próximo vídeo, a gente vai continuar falando sobre isso, tá? Um abraço, pessoal.